Pai do Senhor Jesus, amados irmãos, eu estava lendo aqui Gênesis sobre a história de Abraão, né? Por que eu escolhi esse tema? Devido ao fato do que está acontecendo com relação às guerras, né? Porque nós cristãos, irmãos, sabemos que essa guerra, ela veio de família, ela é de família. Que tudo se iniciou através de Abraão e Sara, né? Então eu vou ler aqui para os irmãos e depois a gente tira daqui da Bíblia o que a gente entendeu. Então a palavra de Deus está em Gênesis 16, do 1, capítulo 1, e vou ler aqui alguns versículos. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Aleluia, Deus. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que tenha filhos por meio dela. Ô, irmãos, qual foi aí o problema? O que foi? Até aí parecia até uma história normal, uma coisa não muito importante, né? Não muito significativa, né? Porém, daqui surge essa guerra que rola, que acontece até hoje, que é a guerra de Israel e Iraque e Irã, né? E onde é que está? Isaac, ele veio de Israel. Quase não sai, perdão. De Israel. E Ismael lá de Irã, né? Filho de quem? De Agar. Fruto do pecado. Esse jovem, ele foi essa criança, hoje, né, que não existe mais, mas tem sua descendência até hoje, é Isaac. Aliás, Ismael, filho de Agar com Abraão. Não é o filho da promessa. O filho da promessa seria Sara, mãe, gerado por Sara e Abraão, né? Jesus disse: Abraão, vou te dar um filho. Ele duvidou. Por isso, irmão, o problema. Por isso a gente tem que entender as promessas de Deus e esperar, confiar. Nós cristãos, né? Porque, Deus, ele prometeu para Abraão que ia dar um filho. Porém, ele já era velho. Sua esposa também, porém, ela é estéril. Como que ela ia ter um bebê se a sua madre ali não podia gerar? Mas Jesus não disse que ia dar? Deus não disse? Então, quando Deus diz, irmão, espera que acontece. Irmão, se você tem orado por algo, continue em oração. Se está alinhado à vontade de Deus, ele vai te dar. Aleluia, eu sou prova de que orações, né, são atendidas sim. A minha vida é prova disso. Eu sou fruto de oração. Meus filhos, o meu esposo. Mas voltando pra cá, irmão. Essa briga que está acontecendo até hoje, irmão, essa guerra aí que muitos estão com medo, diz uma possível terceira guerra mundial, vem dessa passagem da Bíblia, né, que está em 16, 17 e 18 de Gênesis. Porém, meu irmão, a gente não tem certeza, mas Jesus também fala. Vai surgir guerras, né, nações contra nações, porém ainda não é o fim. Mas para que tudo é a preparação para a volta de Jesus. Tudo é a preparação para a volta de Jesus. Então o que devemos fazer? Ficar assim, cada vez mais de vigilância. Porém não precisa a gente estar também no desespero. Porque nós cristãos sabemos. Se você anda com Jesus, se você está alinhado na vontade dele, irmãos, morrer, andar com Jesus é a certeza de que vamos morar lá na casa do Senhor, que ele disse que ia preparar muitas moradas. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas, né? E viver com Deus é bom, morrer com Jesus é lucro, né? Que eu não estou me lembrando muito bem essa mensagem, essa frase. Mas enfim, os irmãos conseguiram entender de onde começou essa briga? Essa Bíblia começou aqui em Gênesis. Olha, irmão. Olha, Gênesis. Meu irmão, bem pouquinho, tá vendo? E olha tanto que a Bíblia já vem se cumprindo. Tudo isso. Então, meus irmãos, realmente é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Devemos o quê? Devemos nos preparar, né? Porque a igreja será arrebatada, né? Nós cristãos acreditamos no arrebatamento, que na grande tribulação não estaremos mais aqui, quando o Senhor tirar o Espírito Santo,
que é o nosso Consolador da terra, que por causa do Espírito Santo a gente consegue, né, conviver com tanta luta, com tanta dor, com tanta guerra em tudo, no modo geral. Porque a gente tem o Consolador, que é o Espírito Santo. E você, é só um pouquinho para os irmãos entenderem mais ou menos de onde começou essa guerra que está acontecendo entre Israel e Irã, né? Que as outras nações estão se alinhando, se unindo, se impondo lá. Então, meus irmãos, você que não tem Jesus, busque-o. Está aí os sinais da vinda, da volta de Jesus. Você ainda acha que não, você ainda não acredita que Jesus está voltando? Eis os sinais aí, meus irmãos, né? Não tem mais, falta pouco. O mundo quase todo está sendo evangelizado. Porque Jesus disse que um seria desses motivos para que a sua volta ainda não tenha acontecido. Porque o mundo inteiro tem que estar evangelizado. Porque Jesus não vai deixar ninguém para que não seja injusto. Porque Jesus não é injusto, ele quer que todos saibam, tenham ouvido falar do evangelho, que Jesus existe. Então, você que não tem Jesus, busque-o enquanto se pode achar. E volte, você que é filho pródigo, veja, tem algo em você que está faltando, alguma tristeza, um vazio. É o Espírito Santo, só ele preenche o vazio da minha e da tua alma, do teu coração. Então busque Jesus enquanto se pode achar, em nome de Jesus. Amém.